Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 9 de janeiro, este é o episódio 9. É necessário que o presbítero seja temperante. Vamos ver o ensino bíblico a esse respeito. Então, a Escritura requer que o presbítero seja temperante. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e então lemos aqui que ele também deve ser temperante. Então, mais uma qualificação que agregamos aqui. Então, como ele mostra que ele é irrepreensível? Mais uma vez, ele mostra isso sendo temperante. Nós vamos observar que as demais palavras, sóbrio, modesto, elas têm uma relação, essas três palavras, temperante, sóbrio e modesto. Porém, aqui no nosso curso, nós vamos tratar cada uma delas de forma separada. Então, esta qualificação é requerida do presbítero, que ele seja temperante. O termo usado aqui pelo apóstolo Paulo é o termo nefálios. Então, esse termo, ele basicamente significa ser sóbrio, controlado, tem a ver com abster-se do vinho, com não estar sob o efeito do vinho, tá? Então, portanto, é o contrário de alguém que está embriagado. Esse termo aparece em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então aqui entende-se que é uma descrição das mulheres de presbíteros e diáconos. Quais as qualificações das esposas dos presbíteros e diáconos? Entre elas está esta: elas devem ser temperantes. A outra passagem é Tito capítulo 2, versículo 2, falando aos homens idosos. Paulo diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Então, mais uma vez aqui temos a palavra temperantes, o mesmo termo grego usado aqui em 1 Timóteo 3,2. Então, essas são as três passagens onde esta palavra aparece. 1 Timóteo 3,2, 1 Timóteo 3,11 e Tito capítulo 2, versículo 2. Então, tanto mulheres quanto homens, não só os presbíteros, devem ser todos temperantes. Esse termo ele é traduzido de diversas formas, em diferentes versões, né, da Bíblia em português. Por exemplo, temos temperante na Almeida Revista e Atualizada, mas em outras versões temos vigilante, moderado. Então todos esses termos indicam o oposto de alguém que está sob o efeito do vinho, alguém que está embriagado. Porém, ainda que nós pudéssemos observar a relação dessa palavra de uma forma literal, né, não estar embriagado, porém o apóstolo já trata isso em outra qualificação quando diz não dado a muito vinho. Então, provavelmente aqui o significado é um significado não literal. Então tem a ver com alguém que tem a capacidade de estar vigilante, que não está sob um tipo de desequilíbrio que é comum às pessoas que estão embriagadas. Então, um resumo. Então, o termo indica alguém que não é dado a excessos, o vinho e qualquer outro tipo de excesso. Então, este homem, ele não fala e não age de maneira impetuosa e desequilibrada. Talvez a palavra-chave para entender ou para aplicarmos o significado deste termo, temperante, tem a ver com equilíbrio. Então, o termo se refere ao autocontrole e à clareza de mente que são necessários no serviço a Deus. Então, alguém que é autocontrolado, alguém que é equilibrado, alguém que é vigilante. Então, quais são as implicações? Um homem dominado por ídolos do coração não pode servir como presbítero na igreja. Então, um homem dominado por ídolos do coração, sejam vícios ou outras coisas, o que acontece é que a vida dele
o comportamento dele é desequilibrado. Então, ele tem falta de autocontrole naquelas coisas que ele tem como ídolos, e então falta a ele esse autocontrole e essa clareza de mente. Essas coisas trazem, por assim dizer, um desequilíbrio em sua mente e faz com que ele pense de forma errada. Então, um homem cuja vida é caracterizada por desequilíbrio, ele não está qualificado para o presbiterato. Algumas perguntas para autoexame. Existe alguma área da sua vida que está fora de controle? Existe em seu coração um ídolo que domina e que é importante demais para você a ponto de trazer desequilíbrio em sua vida? Existe alguma prioridade de sua vida, família, tempo com Deus, trabalho, estudo, que você tem negligenciado em favor de coisas menos importantes? Isso seria um sinal de desequilíbrio. Você demonstra equilíbrio e disciplina na sua forma de viver? Você tem ajudado os homens da igreja a crescerem nesta área, autocontrole e clareza de mente? Pense sobre essas coisas. Ore a respeito e busque crescer e desenvolver-se, lutando para não ser dominado por ídolos do coração que trazem desequilíbrio à sua vida, que tiram a clareza de sua mente, a sua capacidade de pensar. Que o Senhor Deus nos ajude para que nós encontremos homens que sejam autocontrolados e que tenham clareza de mente. Que o Senhor Deus te conceda graça e paz.